Eu tenho a seguinte teoria, tá? Que as reformulações, elas acontecem de forma mais silenciosa do que a gente imagina. Então, a mudança ela tá ali acontecendo, mas não necessariamente existe letras em neon apontando para a mudança e falando: a mudança tá aqui, a mudança tá aqui, a mudança tá aqui. Mas quem tá atento ao processo sabe que a mudança tá ali. Quem tá atento ao processo sabe que um movimento de certa forma acontece e precisa ficar muito atento ao que é esse movimento, né? Essas ondulações em vários sentidos. E eu confesso pra vocês que eu tô percebendo que uma certa reconstrução no Atlético tá acontecendo e essa reconstrução, ela, por enquanto, é silenciosa. Eu acho que não tem como negar isso, mas daqui a pouco eu acho que ela vai ficar mais escancarada e esse movimento ele vai ficar mais claro. E o que, que eu tô querendo dizer? Que eu acho que um novo Atlético ele tá surgindo. Um novo Atlético com novos jogadores que vão ter novos papéis, que daqui a pouco serão novas referências, e que o Atlético ele vai olhar para esses nomes com um olhar diferente muito em breve, se já não olha. Pega a escalação do time de hoje. Pega a escalação do time de hoje. A gente vai falar particularmente de alguns nomes, como por exemplo o Teran. E eu posso trazer o Aguirre para a conversa também. A gente há muito tempo tenta uma reformulação na zaga do Atlético com nomes que podem passar uma segurança necessária para tomar conta do setor. Principalmente desde a saída ali de Thiago Heleno e Pedro Henrique, que querendo ou não, foi uma zaga que vivenciou anos vitoriosos com a camisa do clube e ficaram 3, 4 temporadas como uma dupla de zaga do Atlético. E aí a gente vê Teran e Aguirre surgindo como personagens que demonstram uma certa projeção positiva. Momentos diferentes da carreira. O Aguirre mais experiente, o Teran mais jovem. Você tem o próprio Arthur Dias, que não está à disposição hoje, que eu acho que poderia ser outro nome que tranquilamente estaria na conversa. Que o Arthur é mais jovem ainda. Aí você tem a liderança do Aguirre, que me chama muito a atenção. Um jogador que ele não é espetacular em nada, mas eu também não vejo ele sendo muito ruim em nada. E talvez seja essa o grande mérito do Aguirre. O fato dele ser um constante nota 6. O fato dele ser um jogador que ele entrega uma regularidade, uma similaridade de entrega em basicamente todos os quesitos. Aí você tem o Teran, que óbvio que eu quero ver mais, óbvio que eu quero analisar mais, mas um jogador de muita força. E eu acho que a força é o principal holofote do jogo do Teran. Jogador de muita imposição e ao mesmo tempo parece ter boa técnica. Obviamente, eu acho que o grande desafio pra gente conseguir desenvolver o Teran e ele ser esse zagueiro que promete ser, tem muito mais a ver com a capacidade física de se manter saudável, mas um jogador que promete muito nesse sentido. E você ainda tem o Arthur, né? Que não tá à disposição, mas um zagueiro muito técnico, um zagueiro com muita capacidade de construção, um zagueiro muito leve, então para fazer coberturas é fundamental. Então a gente tá falando três novos nomes pra zaga do Atlético, que dependendo dos movimentos que o Atlético fizer, de voltar para a primeira divisão, de estar numa condição de protagonismo novamente do futebol brasileiro, no sentido de estar disputando os principais jogos, eu acho que esses caras eles podem entregar muito mais e se afirmarem, principalmente Arthur e Teran, né? Que a gente já denomina como a zaga do futuro do Atlético. Aí a gente vai para outro ponto, que é a situação das laterais. Por exemplo, acho que o Benavides é lateral para anos aí. A gente poderia estar falando do Cauã, mas a gente acaba falando do Benavides, que para mim é um lateral para muito e muito e muito e muito tempo de Atlético, assim. Um jogador que eu acho que entrega uma estabilidade muito grande, flutua muito bem entre as diferentes zonas do campo, defesa, construção e a chegada no último terço. E é um jogador que, assim, a gente sabe que no futebol brasileiro a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar bons laterais, então traz uma estabilidade ali pro setor que eu acho que no final das contas todo time ele procura um lateral estável. Se seu lateral consegue entregar muito mais, ótimo, mas o lateral estável pra mim ele chama mais atenção. Aí a gente vai pra esquerda. Aí a gente também tem outra peça de muita projeção que é a situação do Léo Derek.
Léo Derek é um jogador, pô, leve, ofensivo, inventivo no último terço, com muita capacidade de ter essa chegada no fundo, com muita capacidade de fazer essa jogada acontecer. Então, pô, o Léo, pra mim, é um lateral que promete muito, cara. Destaque em categorias de base, naturalmente o processo de afirmação no profissional é diferente, naturalmente o processo de afirmação no profissional é outro. Mas a partir desse processo de afirmação no profissional, acho que a gente pode ver o Léo Derek ali sendo um jogador cada vez melhor por um setor que, volto a dizer, o não comprometer já tá valendo, mas se você consegue entregar mais, eu acho que o Léo Derek, por exemplo, um pouquinho diferente do Benavides, tem capacidade de entregar mais, pô, aí é fenômeno, fenômeno. Aí a gente vai mais pro ataque, né? Porque o Elan, pelo contrato, não vejo ele tendo vida longa no Atlético, mas aí a gente vai pro ataque. E a gente começa falando de um Dudu Kojinski que pra mim é, assim, junto com o Arthur Dias, são as duas principais projeções de talento que tem no time do Atlético. Extremamente inventivo pela qualidade, pela capacidade técnica que tem, extremamente capaz de estar encontrando soluções, extremamente capaz de estar oferecendo alternativas ao jogo, porque se movimenta muito, porque se apresenta muito para jogar, porque é muito proativo. E junto com isso, pô, carrega um talento muito grande. Então o Dudu é tudo que o meia quer ser, precisa ser. Esse jogador de cartas na manga o tempo inteiro. Esse jogador que busca as soluções o tempo inteiro. Então, para um meia que provavelmente a gente vai perder o Zapelli, o Dudu ele surge como essa opção. Óbvio que existe essa questão de renovação de contrato, mas acreditando que tudo vai dar certo. Acho que pode ser um meia de muitos anos com a camisa do Atlético. Eu espero que seja acompanhado do fiel escudeiro desde os tempos de base, que é o João Cruz. E na frente, aí, um ataque que eu acho que se as propostas não tirarem esses caras do Atlético, esses caras vão ficar muito tempo vestindo a camisa do Atlético. E a gente tá falando de Viveiros e a gente tá falando de Julimar, né? O Julimar mais um ponta, o Viveiros mais um centroavante, mas no final das contas são jogadores que flutuam muito entre essas duas fases. O Julimar, quando a gente for ver, pode estar na zona de finalização, o Viveiros, quando a gente for ver, pode estar flutuando pelos lados. Então, no final das contas, são dois jogadores com muita capacidade de fazer esse jogo ter movimento. Esse jogo não ser estático, esse jogo ter situações acontecendo o tempo inteiro. E o Gilmar já volta com a capacidade de associação dele em alta, fisicamente muito bem, encontrando soluções o tempo inteiro, participando de gols, sabe? Então, pra mim, o Julimar, volto a dizer, pela versatilidade, pela capacidade de atuar em zonas diferentes, pela facilidade de jogar espaço curto, pela facilidade de ganhar duelos num contra um, pela capacidade física, pra mim é um dos melhores pontos do futebol brasileiro. Pra mim é um dos melhores pontos do futebol brasileiro. E você tem o Viveiros sendo esse atacante literalmente infernal, né? Quem gosta de jogar contra Kevin Viveiros. Então, olha quantos novos nomes a gente tá trazendo aqui pro debate, né? Olha quantos novos nomes a gente tá trazendo aqui nessa perspectiva de um Atlético que vive uma constante reformulação. Acho que em algum momento o melhor que o Atlético pode entregar é a estabilidade e a manutenção de uma equipe, mas esses novos personagens surgindo, seja o Atlético na ano que vem, ou seja o Atlético na B, eles vão ter uma importância muito grande de fazer o Atlético retomar algo que ele já vinha construindo muito bem, que era a manutenção numa zona de protagonismo dentro do futebol brasileiro. Valeu? Tamo junto. É nóis e que esse novo Atlético mantenha a rotina do velho Atlético de ser um clube copeiro, conseguir classificações muito relevante nas competições de Copa. Tá bom? Tamo junto, Aras.